chama Carta a um Camarada, né, esse texto. Ele é um texto bem importante, porque ele é uma carta que o Lenin ele responde a um companheiro dele, e isso é em setembro de 1902, ou seja, é um pouco antes de acontecer o segundo congresso, que é o congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, o mais importante, que ele é o partido onde o Lenin ele acaba tendo o racha, né, não por culpa dele, né, mas existe um racha, e esse racha dá origem às duas alas que depois a gente vai conhecer como mencheviques e bolcheviques. Eu e o Suzuki, a gente costuma muitas vezes conversar bastante, trocar bastante áudio, só que esses áudios eles se perdem, né? Então, assim, o significado deles é muito pequeno e acaba que, tipo, não acaba tendo uma experiência própria organizacional, né? E até que eu coloquei, né? Que o Lenin está explicando assim, demais há uma razão mais importante para a reimpressão dessa carta na forma de rascunho, o seu significado como documento, né? Bom, o que o camarada dele, que ele não cita o nome aqui, o que ele vai fazer? Ele vai falar sobre o problema do Partido Social Democrata Russo, né? E o problema é que eles se organizavam em círculos. E aí aqui vai ser necessário a gente fazer algumas contextualizações, né? Bom, a primeira delas é o seguinte, ó. Dentro do texto, ele tem 11 páginas, né? Um PDF relativamente curto. O que acontece, né? Tem algumas coisas que elas têm que ser passadas por cima porque elas têm muito a ver com a repressão, né? Então eles falam algumas coisas para ajudar a que o trabalho ele seja organizado. Então eles falam até tipo, por exemplo, disso do trabalho legal e ilegal, como evitar ter espiões, esse tipo de coisa, que são coisas que a gente não vai tocar nesse ponto, né? E uma das coisas mais importantes que ele faz, né, nessa separação, né, é o seguinte, ele organismo central e comitê central, né? O comitê central seria a parte administrativa, o organismo central seria o cérebro. Por que seria dividido? Porque se o comitê central ele é preso, o organismo central ele seria algo extremamente anônimo e ele conseguiria reconstituir um comitê, né? Então seria a parte pensante, estruturante que estaria segura da própria perseguição do partido e conseguiria reestruturar, né? É, então, a gente aqui vai falar do Comitê Central, não vai utilizar essa separação. A forma como ele lida com a estrutura do partido, né, é a mesma forma que ele vai dar um melhor acabamento no que fazer, né? Mas por que então, tipo, a gente não terminou o que fazer ainda, mas está vendo isso aqui, a carta a um camarada? Porque a carta a um camarada, ele mais critica a forma como estava sendo organizado o Partido Operário Social Democrata Russo, né? E ele fala dos problemas dos círculos, que era a forma como eles se organizavam. Então, aqui até tem uma citação dele que é assim, ó, primeiramente, assinalarei minha completa concordância com sua explicação sobre a inutilidade da organização anterior da União, eles também chamavam União, de círculos, como a denomina. O que são os círculos? Eles são descentralizados, autônomos, localizados e com separação entre intelectuais e operários, né? Até aqui, no final do nosso panfleto, né, do livreto, ele fala o seguinte, ó, atualmente, sejamos francos, nós ou não sabemos nada sobre o trabalho interno efetivo dos comitês distritais, exceto suas proclamações e suas correspondências gerais, ou somente sabemos algo por informações pessoais de amigos e conhecidos. Então, o que acontece? Todo o trabalho dos círculos, né, eles têm uma ligação com o partido, por serem parte do partido, né? Só que eles não se concretizam porque eles não estão centralizados. E qual que é a importância disso? Porque o PT ele é dessa forma, né? Até uma das coisas que eu sempre falo para vocês, o PT ele lembra meio que uma confederação anarquista, né? E os círculos, né? Eles são, por exemplo, o PT, se a gente fosse pegar a definição de como o PT é organizado, o PT seria isso, seriam os círculos, né? Por exemplo, eu não sei como é aí em Fernandópolis, mas eu acho que não teve eleição para o candidato a prefeito.
né? Apesar de, isso é uma coisa importante, ter sido escrita uma resolução nacional para todos os cargos de prefeito terem que passar por uma eleição. Mas, né, como tudo que tem no PT é muito descentralizado, né, muito anárquico, a gente sabe que essas resoluções também, elas muitas vezes não servem para muita coisa, exceto como papel. Bom, quais são os problemas que o Lenin aponta dos círculos, né? A ausência de uma preparação séria, de uma educação revolucionária, não somente entre os operários, como também entre os intelectuais, a utilização inadequada e excessiva do princípio eleitoral, olha só, né? A eleição sempre destruindo a organização mais séria do proletariado. E o afastamento dos operários da verdadeira atividade revolucionária. O partido ele tem que ser centralizado, nacional e com atuação no mais amplo possível espectro. Ou seja, é necessário criar vários setores de arte, setor de trabalho nas universidades, de trabalho nos setores da burocracia estatal, né? Ele tem que tentar dar conta de toda a vida política, por mais que seja um partido de classes, né? Ele tem que ser centralizado no comitê central. O nacional dele, né, significa que toda a atividade distrital local ela tem que ter um elo com o comitê central. E esse elo fundamental é o jornal, né? E a atuação, né, tem que ser setorizada em células, que ele chama de comitês distritais, ou às vezes ele só coloca comitês também. Aqui a gente vai ter um pouquinho da hierarquia do partido, né? Como que é a hierarquia partidária? Ela vai do menor para o maior. Ele vai explicar o seguinte, ó, que no que se refere aos grupos distritais, estou de pleno acordo quando se diz que uma de suas tarefas essenciais é a correta difusão de literatura. Ou seja, o principal, né, tarefa vai ser a distribuição, até aqui, ó, organizar conspirativamente uma correta distribuição da literatura recebida do comitê, né? Até ele dá um exemplo, ele fala assim que, por exemplo, o comitê de São Petersburgo, o que ele tem que conseguir fazer é distribuir panfletos em toda a cidade em uma única noite. E quando ele conseguir ter esse nível de organização, vai ser quando ele vai ter o máximo de organização possível. Se a gente quiser realmente ter uma organização que ela consiga se estruturar de nível nacional, a gente vai ter que ver as particularidades de cada um e vai ter que discutir com as pessoas o como a gente vai conseguir trabalhar, né? Não vai adiantar ter uma ordem de cima para baixo. Ao mesmo tempo que você vai ter uma conversa nesse sentido, né, de falar para as pessoas sobre como elas vão conseguir trabalhar, o comitê central ele tem que ser aberto para que as pessoas de baixo consigam mandar cartas e consigam ter um diálogo com a estrutura do partido. Então, aqui ele até coloca, né? É necessário também que todos aqueles que participam do trabalho, todos e cada um dos círculos, tenham o direito de fazer chegar suas decisões, seus desejos, suas dúvidas ao conhecimento, tanto do comitê como do AC e do CC. Isso aqui é uma crítica bem interessante, ó, que ele coloca na página 9. Há de que uma centralização rigorosa possa destruir um trabalho com excessiva facilidade, se casualmente no centro se encontre uma pessoa incapaz, possuidora de imenso poder. É claro que isso é possível, mas o remédio contra isso não pode ser o princípio eleitoral e a descentralização, absolutamente inadmissíveis e inclusive nocivas ao trabalho revolucionário sob a autocracia. O remédio contra isso não se encontra em nenhum estatuto. Somente podem nos oferecer parâmetros críticos fraternais, começando com resoluções de todos os grupos e subgrupos, seguidas de conclamações ao AC e CC, e terminando, na pior das hipóteses, com a destituição da direção completamente incapaz. O comitê deve esforçar-se para realizar a mais completa divisão do trabalho possível, lembrando-se que para os vários aspectos do trabalho revolucionário são necessárias diferentes capacidades, né? E para finalizar é o seguinte, né? Ele lida, né,
com a tarefa central ser o centralismo, ou seja, o principal para que o partido se estruture vai ser que ele esteja centralizado. Então, ele até coloca aqui, não são dos estatutos que precisamos, mas da organização da informação partidária, se é que podemos expressar-nos assim. Com os estatutos, cada uma de nossas organizações locais gasta, no mínimo, algumas noites. Se esse tempo fosse dedicado por cada um dos grupos, de acordo com sua função especial, a um pensado e detalhado relatório sobre ela, para todo partido, a causa teria muito a ganhar. Não aqui falando que os estatutos não sejam importantes, eles são, mas assim, sem uma centralidade, e isso tem muito a ver com uma discussão que eu tinha feito com o Suzuki, né, que, tipo, convidaram o Suzuki para participar do Comitê Lula Livre de São Paulo. Só que eu estava falando para o Suzuki, o grande problema é o seguinte, como não tem o centralismo, toda discussão que a gente faz, ela é uma discussão que ela acaba ficando no campo individual, porque cada um fala e, no final das contas, não há um resultado prático do que essa discussão vai ser, né? Então, fica-se uma discussão muito estéril, né? E, assim, uma coisa muito pouco útil para um trabalho efetivamente revolucionário, né? E aí, aqui, né, uma das coisas que ele coloca na página 6, que eu acho que tem a ver com o que a gente está tentando colocar, que é assim, o que você pode fazer, né? Que tem a ver com a página 6. Toda a arte de uma organização conspirativa consiste em saber utilizar tudo e todos, em dar trabalho a todos e a cada um, conservando ao mesmo tempo a direção de todo o movimento. E isto, entenda-se, não pela força do poder, mas pela força da autoridade, por energia, maior experiência, amplidão de cultura, habilidade. Né? Eu acho que é nesse sentido que a gente está tentando levar a nossa própria organização, né? A estruturar o nosso trabalho em cima de uma rotina da qual a pessoa consiga encaixar a atividade que ela tenha para construir a organização. E por isso que a centralização, né? Por isso que a centralização, acho que ela é tão eficaz, tão importante, porque as coisas, tendo esse centralismo, por menores que elas sejam, elas crescem em quantidade e em qualidade, porque elas conseguem ser problema, né, que se tem de não ter uma centralização é isso, porque as coisas elas acabam se perdendo, né? E eu vou dar um exemplo daqui da minha própria experiência. É a primeira vez que a gente consegue fazer alguma coisa, e particularmente eu, de modo organizado. Nosso trabalho está sendo muito expressivo. Por quê? Porque a gente está conseguindo centralizar ele. Então, tipo, ele está sendo um trabalho que ele está se consolidando. Uma coisa que eu acho muito interessante é que é o seguinte, se a gente pegar os nossos editoriais, eles não são descolados, né? Eles apresentam o desenvolvimento de uma linha política que nós estamos organizando. E isso é mais importante do que o trabalho individual de cada pessoa.